faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá o menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. E que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei? De quem me compadecer? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Senhor Deus, estamos diante de um quadro relevante e podemos dizer desesperador. Estamos diante de um quadro que todos deveriam estar apreensivos e perguntando: Senhor, o que devo fazer? Senhor, como fazer? Senhor, o que tu queres? O que tu queres que eu faça? Senhor, eu estou aqui e quero ser ocupado no seu serviço, neste tempo de tanta agitação no mundo, de tantas contradições, tantas controvérsias, neste tempo, ó Deus, de dezenas e centenas, milhares de grupos, Senhor, que se dividem e se degradiam um contra o outro. Nós perguntamos nesta hora: Senhor, eu não quero estar, eu não quero participar, eu não quero estar envolvido em nenhum movimento de divisão, de separação e de críticas do que quer que seja. Eu quero só uma coisa, ó Pai, com meu coração sincero. Assim, se você está orando, Deus te concederá. Não importa, Senhor, se há um preço a ser pago. Quem não gostaria de pagar um preço para honrar o seu nome? Eu quero estar aonde o Senhor tem me colocado. O lugar mais seguro, o lugar mais correto é onde o Senhor tem me colocado.
Não quero estar fora da sua vontade, quero estar em sua vontade. E não quero estar em sua vontade permissiva, quero estar em sua vontade perfeita. Nós, primeiro, entendemos que para chegar na perfeita, nós passamos pela permissiva, mas chegou a hora que a permissiva já foi revelada e ficou lá atrás. Agora é tempo da vontade perfeita. É por isso, Senhor, que corações sinceros, honestos, que querem te adorar, que querem te louvar, que querem te servir, que querem estar no arrebatamento, ó Senhor, contemplar aquela grande manhã de ressurreição. Eles têm prazer em pagar o preço que for, não interessa, mas eu quero, Senhor, andar como andou meu pai Abraão. Saiu de Ur, sem saber por onde ia, mas creu na sua chamada, creu que era a voz do Senhor que estava chamando para fora, de um povo pagão, de um povo pecaminoso, mas apontando para uma terra. Ó Deus, toda a chamada é difícil, como foi para Noé, ó Deus, como foi para Abraão, como foi para Moisés. Não tem uma chamada fácil, não tem um caminho fácil, mas tem sim uma chegada certa, absolutamente certa. E nesta noite, ó Senhor, ajuda-nos a descobrir, pela sua palavra, o que está dentro de nós, o que está na minha alma, no meu ser, que isso possa se manifestar, saltar para fora, Senhor. Ó, nos ajude, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você pode sentar? Eu quero nesta noite abordar este assunto. Lógico que eu quero que talvez eu possa ir até devagar para não atropelar o assunto, mas eu queria deixar um pensamento até entrar mais adiante na mensagem. Nós lemos Romanos 9, não é isso? Que não é por ser de Israel, tá, que realmente é filho de Deus. Não é porque é filho de Abraão, porque é filho de Deus. Não é porque é filho de Jacó, que é filho de Deus. Vocês perceberam? Não é filho nascido da carne, mas aquele que é gerado pela palavra. Esses são filhos de Deus. Então há uma diferença muito grande nisto. Quando Paulo falou sobre esse assunto, eu leio e releio as cartas de Paulo e começo a pensar como que Paulo podia ver essas coisas todas e escrevê-las, né? Como Paulo podia escrever o livro de Hebreus. Eu vou ler aqui em Hebreus agora, no capítulo 11, no versículo 17 e 18. Observe bem isso. Esses dias, umas duas mensagens que eu preguei a semana passada, ou há 15 dias atrás, eu acho que eu falei umas 2 ou 3 mensagens, eu falei de Abraão, sua semente, o propósito de Deus na vida de Abraão e tudo mais. Então eu quero nesta noite não falar pontualmente sobre Abraão, sua chamada, o que ele representou lá, o que ele representa aqui, tá? Não. Nós vamos colocando as coisas de acordo com a inspiração que Deus nos dá, a inspiração do Espírito. Se nós temos uma chamada, se nós temos um púlpito e um povo para ouvir, devemos ter uma mensagem, devemos ter um ensinamento, devemos fazer uma igreja sólida, fazer uma igreja que realmente saiba aonde ela está caminhando. Essa aqui é a grande verdade, tá? Por isso que não vamos formar linhas
linhas de pensamentos de A, B ou C. Queremos que o Espírito tenha liberdade para trazer exatamente a inspiração que o Senhor tem para que você possa ser ajudado. É um tempo final? Não temos dúvida. Estamos diante de um quadro revelador para nós e caótico para o mundo? Também estamos. Mas quero dizer uma coisa a vocês. Possivelmente sexta-feira ou domingo, mas eu creio que vou fazer isso sexta. Eu quero trazer um assunto, uma matéria aqui. Ela é um pouco científica, só para jogar luz, né, num assunto. E não vou pregar sobre milênio. Eu quero mostrar para vocês a ciência e a Bíblia, a maneira do homem e a maneira de Deus. Tem alguns artigos científicos, até mesmo feito por professores de física, né? E isso vai trazer para nós o que Deus permitiu, o que a ciência, aonde a ciência chegou. Para uma causa, para um propósito. O homem não faz nada sem que Deus permita que ele faça. O homem e a ciência vai até onde Deus permita que ele vá. Eu estive vendo sobre isto. Você sabia que antes que tivesse nas aeronaves, muito tempo atrás, não agora, GPS, para mostrar o destino dela, você tinha uma carta de voo? Então, você tinha uma carta do voo, do trajeto, e você se guiava pela carta. Aí tinha que ser um verdadeiro piloto mesmo, porque ele tinha que saber as condições do clima, ele tinha que saber a altitude que estava voando, ele tinha que saber exatamente quantas horas ele estava voando, aonde ele ia chegar, chamava carta de voo. Se você alguma vez leu sobre aviação, leia sobre carta de voo. Mas hoje não. Hoje você digita exatamente o que precisa para aquele voo. O tempo do voo, você chega lá e digita e o computador faz tudo. Põe até o avião na pista. Como a coisa mudou. Antigamente, você, para ir num lugar, você tinha que pegar um livro desse tamanho aqui em São Paulo, ficar folheando para achar a rua, o número da rua, e chamava guia, né? Hoje você pega um celular e digita, coloca no GPS, você vai parar lá. Aí eu tem 3 satélites no mundo que jogam imagem para GPS, tá? Para saber onde vai, para conduzir as pessoas. Eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto com mais tempo e maturidade, que não é o meu assunto desta noite. Estou jogando uma luz aqui. Deus tem enviado uma informação do céu para revelar aqui na terra por onde você deve andar. Deus tem lançado uma informação aqui e é igual rádio, né? Rádio. Eu trabalhei em emissora de rádio muitos anos, tá? Então, o rádio que eu estou recebendo, a sua voz, sua notícia, chama-se receptor. O que está enviando chama-se uma antena chamada transmissor. Transmissão e recepção, tá? É isso que acontece, e a grosso modo é isso que acontece. Só que o aparelho que eu tenho aqui tem que estar exatamente na sintonia daquele que está lá. O mesmo material que eu tenho aqui para receber é o mesmo material que está lá para enviar. O mesmo equipamento que eu tenho aqui para receber, lógico que é uma coisa muito pequena em relação a um transmissor, mas o que está no transmissor está no receptor. O que está em Deus está em você. Amém? O que está no Senhor está no eleito. Quando Deus envia
a sua palavra, ela já vai exatamente na direção certa. Vai lá no receptor. Quando o Senhor Jesus foi em Samaria, ele foi exatamente numa mulher. Quando ele ia passando lá naquele caminho que Zaqueu subiu na árvore, ele sabia exatamente o que ia acontecer com Zaqueu. Quando ele ia passar em Jericó, ele sabia que tinha um cego ali, tá? Então, ele sabe aonde ele vai. Ele sabe aonde envia a sua mensagem. E nesta hora final, que a ciência se multiplicou, avançou, atualizou todos os sinais do mundo, Deus também atualizou com a sua igreja os seus sinais. Em 1969, a América chegou na Lua. Leia essa matéria para você ver. Mas antes de 1969, em 1963, aquele que formou a Lua desceu aqui em seu profeta para trazer 7 mistérios que estavam selados para o dia e para a hora, porque esta semente precisava disso para ser raptada. Entenderam? Esta semente eleita aqui na terra precisava que esses 7 trovões soassem, precisava que os 7 mistérios fossem revelados, e esta revelação, ela foi direta lá no receptor, lá no coração. O mesmo material que estava aqui estava no céu. Quando o céu enviou sua mensagem, tinha exatamente o lugar certo onde essa mensagem ia chegar. Você não dorme não, filho, fica com essa câmera aí. Exatamente aonde a mensagem ia chegar. Não gosto de falar isso quando estou pregando, porque me estraga a mensagem. Depois corta isso. Veja bem o que estou lhe dizendo esta noite. Então nós vamos entrar nisto aqui. Eu tenho muita coisa a falar sobre isso, tá? Mas você percebe que eu não vou parar de andar. Você percebe que a semente, aqui eu mando no câmera, o câmera manda em mim nessa igreja. Você percebe que a semente eleita, em toda a era, ela recebeu uma informação pelo mensageiro que Deus enviou. E você observa também que o último mensageiro tinha todas as informações que todos os mensageiros tiveram ao longo de 2000 anos. Ele veio e ajuntou todas estas informações. Tá? Enviou essas informações. E essas informações era um mistério que Deus tinha guardado depois de 6.000 anos para este tempo, para concluir a sua obra, para um povo que ele chamou, um povo, como disse Paulo, um povo especial e de boas obras. Por isso que quando esta onda, essa informação chegou a você, você acordou, você despertou. Vocês já leram São Mateus 25? Não tinha 10 virgens dormindo. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. E as 10 acordaram. Tinha 5 prudentes e 5 nécias. Isso é uma parábola. Não é que é meio a meio, é a parábola. Mas eu estou dizendo para você que quando a mensagem veio, despertou só aquelas que eram predestinadas para ouvir. E quando soou, elas saíram ao encontro do esposo. Elas foram ao encontro. Você saiu ao encontro?
A pergunta é essa: você saiu ao encontro, você viu esta trombeta soar? Você viu esta chamada? Isso fez conexão com esse receptor que é a sua alma? E você saiu? Se nós recebemos isto, então nós temos que ter um outro comportamento como cristão. Nós temos que ter uma outra atitude como religiosos. Nós temos que ter uma outra atitude como um crente revelado. Porque tem uma diferença do revelado ou do não revelado. Os dois estão no mesmo lugar, mas a maneira de atuar é diferente. E você nunca irá convencer, porque ele não tem esse cristalzinho aqui, ó, o Espírito Santo, esse cristalzinho aqui para receber a mensagem que Deus enviou. Por isso ele fica além e aquém. Só vai acordar depois do rapto. Aí é tarde. Preste bem atenção. Aqui, na leitura do Éden satânico, se é que eu consigo nesta noite chegar nesse... Mas para aí, deixa eu ir tocando aqui, né? Talvez eu não vou ler tudo. Vamos lá. Você vai ter aqui uma informação do seguinte. Eu falei as 3 partes de uma semente. A primeira parte da semente é casca. A segunda parte é polpa. A parte carnuda da semente. Mas a terceira parte da semente é vida. É germe de vida. Porém, é uma semente só. É uma só semente com 3 partes, tá? Então, você, nós somos físico. Corpo físico, né? E esse corpo físico, ele é controlado pelo Espírito. Né? Ele é controlado pelo Espírito. Se nós temos 5 sentidos que controlam nossas ações, tá? Olfato, tato, visão, paladar, assim por diante, nós temos também 5 sentidos do Espírito, que é imaginação, que é consciência, que é memória, que é raciocínio, que é afeto. Isso está no Espírito. Mas sabe o que acontece? A última parte disto é a alma. A alma. O homem foi feito, o homem foi formado no 6º dia. E o homem, ele tem o 6º sentido, onde opera a fé ou opera a dúvida. Então, a eleição sua está lá no 6º sentido, na alma. Então, a alma tem o controle. Tá? A alma tem o controle de todos os sentidos, se esta alma é eleita. Tem o controle de todos os sentidos. Se ela não é eleita, então as pessoas vivem pela emoção, elas vivem pelo raciocínio, elas vivem pelo afeto, principalmente o afeto. Ela vive por esses sentidos. E acha que encontraram com Deus nesses 5 sentidos. Mas você só encontra com Deus lá no 6º sentido, que é a sua alma. Ali você tem o quê? O livre-arbítrio, você tem vontade própria. E esta vontade própria, deixa eu chegar bem aqui, para bater o martelo nisso, esta vontade própria, até foi a questão de um irmão
que formou até uma polêmica com a gente um dia, a respeito do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um direito de escolha. Livre-arbítrio é a vontade própria. Não depende dos seus sentidos. É você decide. É um poder de decisão. E você nunca vai se ver na Bíblia um filho de Deus tendo uma decisão errada que não seja a vontade de Deus. Deixa eu citar um personagem aqui. Você fala assim, mas aquele camarada, aquele profeta chamado Jonas, um homem rebelde, Deus manda ele para Nínive e ele vai para Tarsis. Agora, por que ele foi para Tarsis? O destino era Nínive. Você fala, mas se ele não fosse para Tarsis, Nínive estava perdida. Ele não tomou o caminho. Ele não tomou o caminho que devia ir, tomou outro caminho. O Senhor Jesus não tomou o caminho que ele tinha lá, tomou outro caminho aqui. O Senhor Jesus não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Entenderam? Jonas não fez a vontade dele ir para Nínive, virou e foi para Tarsis. Mas na hora que todos iam perecer, ele se ofereceu. Olha, eu ofereço a minha vida por todos que estão nesta embarcação. Livremente, espontaneamente, me marre de pés e mãos. Eu devo morrer por vocês. Atire-me no mar. Um homem chamado. E atiraram esse homem no mar. Então, definitivamente, em alto mar, pés e mãos amarrados, morte. Morte. Só que Cristo estava vivendo naquele profeta. Quando ele cai, Deus envia uma embarcação e Jonas sai daquele mar profundo, no ventre de uma baleia, e vai para Nínive. Agora, Jesus disse, como Jonas ficou 3 dias e noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará na terra, no seio da terra, por 3 dias e 3 noites. Para apontar a ressurreição de Cristo. Então, Cristo em Jonas tomou um caminho que não queria. Se ofereceu espontaneamente para morrer por todos, estava na embarcação. E Deus enviou a ressurreição. Ele sai e salva uma nação inteira, um povo gentil e idólatra, que eram os ninivitas. Jesus fez exatamente isso por nós. Exatamente isto. Não tomou o caminho que ele quis, se entregou por nós e ressuscitou no 3º dia. Esta é uma visão de um homem eleito e de uma chamada. Por isso que você vê que Jonas não escolheu. Deus escolheu o seu caminho. Eu não escolhi o meu caminho. A escolha foi Deus. Deus escolheu o seu caminho. Deus escolheu o seu caminho. Então, o que é livre-arbítrio? É decisão própria. E qual foi a minha decisão? O Deus que estava aqui, no meu coração, no seu, na sua alma, levou você a tomar uma decisão, tá? Você não tomou a decisão do homem, mas a decisão de Deus. Por quê? Porque aqui tinha uma semente, um germe de vida. O germe da vida estava aqui. E Deus veio e falou aqui, neste coração, como foi da mulher samaritana.
E você tomou não o seu caminho, mas o caminho dele. Abraão não tomou o caminho dele, o caminho do Senhor. Você sabia por onde ele ia, para onde eu queria fazer, mas o Senhor tinha chamado. A figura é perfeita desta hora, deste momento que estamos vivendo. É perfeito. Não tenho prazer em mim, tenho prazer nele. Por isso que a Bíblia diz que o prazer da mulher está na onde? No marido. Deixa eu ler isso aqui. Livre-arbítrio ou vontade própria. O eleito já nasce com ela, que é a vontade de Deus. Quando Deus cruza o caminho de alguém que tem uma chamada, uma puxada, ele estica o pescoço e trava o pé e fala, não vou. Foi a decisão dele, não foi? Foi o querer dele. Mas se ele tivesse uma semente, ele iria. Tá? Então, aqui nós temos Éden satânico no 59. Rapidamente, vamos lá. Tem uma mensagem, diz o irmão Brana. Tem uma mensagem. Essa deve chegar às pessoas. O que faz muito mal entendido entre as pessoas. Muito mal entendido entre as pessoas. Eles pensam que estou contra todos. Se tão somente soubesse que estou por todos. Eu estou tratando o melhor que posso para trazer-lhes o que é a verdade, assim como está. Assim como está colocada no meu coração, em meu coração, e na forma que está exposta aqui na Bíblia. E Deus prova ser isto a verdade. Assim sendo, ali não há outra coisa para ser feita. Ou eles olham, ou não olham. Ou eles creem, ou eles não creem. Bem, eles não desejam vê-lo. É importante saber que foi a última mensagem que o profeta pregou, essa mensagem aqui. Eles não desejam vê-lo porque já estão vendidos. Não desejam vê-los porque já estão vendidos. Venderam sua primogenitura. Alguma organização, alguma denominação para unir sua primogenitura para chegar ao céu sobre um fundamento de alguma religião organizada, da qual Satanás é a cabeça em cada parte dela. Deus nunca teve uma organização, uma igreja organizada, nunca teve. Eles se vendem a isso, onde um grupo de homens interpretam a palavra e dizem que significa isto, o que significa aquilo. Deus não necessita de intérprete. Ele faz sua própria interpretação. Não necessita de ninguém que lhe diga como fazê-lo. Ele é soberano. Ele diz como o fará. Essa é a forma que ele deve guardar sua palavra. Quando ele diz, esses sinais seguirão os que creem. Ele quis dizer isso mesmo. Seja o que for, que ele disse que ocorreria, disse que sucederia nesses dias finais, que ele faria certas coisas, e as tem feito. Não tem que perguntar a ninguém se há tempo ou não há. Ele sabe que horas são e qual é o plano. Satanás é esse enganador que está em São Mateus 24 e 24. Não perguntar, ele sabe a hora.
ele sabe que as rodas estão encaixadas no trilho, ele sabe que a noiva já tem a passagem paga, o sangue de Jesus Cristo pagou sua passagem, ele sabe que você está selado no corpo dele, pelo Espírito dele, ele sabe exatamente a hora de te chamar para cima, para casa. Ele sabe essas coisas. O que eu ia ler aqui, eu vou ler agora rapidamente. Veja bem, 17 de Hebreus 11. Pela fé ofereceu a Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Sabe por que a mensagem não é entendida? Por mentes trabalhadas, intelectualmente. Tá? Esse é o grande problema. Então você vai discutir com Deus, com esses 2 versículos que eu li. Abraão teve 8 filhos, certo? Mas o Espírito Santo está chamando aqui que Isaque era o unigênito. Está aqui, é só ler. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Não era primogênito. Primogênito é o primeiro filho, unigênito é o único filho. Mas para aí, teve 6 com Quetura e teve 1 com Agar, 7, Isaque 8. Não, Deus não está considerando esses. Deus está considerando esse aqui, unigênito. Deus não considera nenhum sistema, nenhum grupo. Deus considera aquele que faz parte do corpo do seu unigênito, Senhor Jesus Cristo. É a história que lá, um capítulo muito importante em Gênesis, é o capítulo 15, que Deus chama Abraão e disse: olha, você me ofereça uma cabra, você me ofereça uma ovelha e um carneiro, parta no meio. E Abraão foi lá e partiu no meio, uma rola e uma pomba, tudo bem. Aí, Abraão caiu num sono profundo, bem no pôr do sol. Houve uma escuridão no pôr do sol. E quando houve uma escuridão no pôr do sol, o pilar de fogo, que não está aqui, devia estar, o pilar de fogo passava no meio das partes. E até você colocar, eu terminei a mensagem, filho. Passava no meio das partes, o pilar de fogo. A pomba e a rola era para doentes, curar os enfermos, representava a cura divina. A novilha e a cabra representava a igreja. O carneiro, esta palavra. Só estou pincelando isso aqui para mostrar para vocês, quando Deus fez aquilo, estava mostrando que tinha uma igreja e que o pilar de fogo passaria. Ele rasgaria em 2. Levou Jesus, pôs o seu corpo na glória. Sentou-se no trono. Quando ele desceu no Pentecostes, ele veio para a segunda parte. O pilar de fogo veio no tempo final. Então, ele veio para esta segunda parte. Uma parte em cima, outra parte embaixo. Quando as duas se encontram, elas têm que encaixar perfeitamente. Vocês se lembram do chinês que não falava inglês, mas que tinha uma parte daquele papel cortado?
que encaixava perfeitamente com outra parte que você levava, então aquela parte de cima encaixa perfeitamente a parte de baixo. A noiva é exatamente a palavra, ela é 100% a palavra, tudo o que Cristo é, ela é, eles se encaixam perfeitamente, essas duas partes. Deixa eu continuar aqui agora. Agora, encontramos que por este programa, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Agora encontramos que por este programa evangélico, de conhecimento, melhor educação, maiores éticas, civilização e assim sucessivamente, tem embrulhado as pessoas que desejam servir a Deus e que creem em suas mentiras. Eva não queria fazer isso, porém, ele lhe mostrou como havia mais sabedoria nisto. Sempre vai ter alguém tirando grandes luzes, com o intelecto aqui afinado, fazendo que partes e partes com outra parte se encaixem, para mostrar que ele conhece mais a mensagem e tem mais sabedoria do que os outros. A guerra começou no céu. E a guerra terminou aqui. Está terminando aqui. Satanás foi expulso do céu, não foi? Mas em Apocalipse 12 ele vai ser expulso definitivamente. Ele foi expulso lá, veio aqui e daqui, agora vai ser expulso definitivamente. Tá? Por isto que Satanás pregou uma mensagem, não pregou? E enganou a terça parte dos anjos, que não tinha semente. Desceu na terra, pregou outra mensagem, enganou a mulher. E você acha que ele não está enganando ninguém hoje na mensagem? Você acha que todos que estão na mensagem estão afinadinhos com Deus? Ou encontraram na mensagem um meio de religião? Se enganou lá, enganou no Éden, aqui o engano é muito maior, São Mateus 24 e 24. E você acha que uma semente de Deus está dormindo com a boca aberta nessa hora? Está babando por aí? Vou lá na igreja do pastor fulano de tal, ele tem uma varinha lá, assim, ele tem uma varinha mágica lá, eu vou pegar a varinha dele, que a hora que a coisa apertar, eu vou levantar a varinha e vou tocar, vai abrir a porta para mim. Meu amigo, você está iludido. Vamos lá. Eva, ela não o sabia, desejava saber. Não entendia, porém queria entender. Deus lhe disse que não tratasse de entender. Como posso eu entender algumas destas coisas? Eu não as posso entender. Eu as creio. Não tenho que entendê-las. Deus é fé e não conhecimento. Nós apenas cremos no que Ele diz. Agora, comparem o Éden de Deus com o Éden de Satanás. Agora, pois, depois de 6.000 anos de perversão da verdadeira interpretação da palavra de Deus para a era, vamos compará-la agora e ver de onde conseguimos, como ele fez a igreja no tempo, como ele fez a igreja no tempo de Cristo Jesus, tratando de evitar
que os filhos leais de Deus soubessem a verdade. Esse é o Deus coloca seus filhos aqui, seus atributos, para confraternizar com Ele, ou ouvir sua palavra, nos dias de Cristo, nos dias da primeira vinda. Agora veja o que ele diz. Que seria se teu pai dissesse a você, um filho leal a seu pai, ele te dissesse, filho, não entres a nadar nesta água ali fora, porque ali há crocodilos nesta água. E um indivíduo vem e diz, seguramente que numa água tão bonita como essa, não há crocodilos nela. Só entrar para ver, né? Numa interpretação tão linda, não tem como errar. E você vai entrar nisso e vai encontrar crocodilo ali. Agora, a quem vais prestar atenção? Se és um filho genuíno, escutarás a teu pai. E ele te dissesse, se ele te dissesse, filho, não entres aqui, veja bem, não vale. Agora, quem vais prestar atenção? Veja bem, assim não me importa o que qualquer outro diga. Eles tomam a palavra de Deus primeiro. Há veneno na taça, e eles creem. Tendo fé em toda a palavra, sua semente trouxe um Éden de santidade, amor e vida eterna. Isso é o que produz o Éden. Santidade, isto trouxe um Éden de santidade, de amor, entendimento, perfeição, vida eterna. Isso é o que Deus está planejando. Sua palavra, sua semente, isso é o que sua igreja será ao final, será a mesma coisa. Notem, aqui há pensamento. Não esqueçam, eu entrarei nisso em uma outra ocasião, em alguma outra mensagem, porém vocês sabem disso. Deus disse que cada semente produza de seu gênero. E é esse o mandamento de Deus. Quão bom é qualquer pregador ou qualquer outra pessoa para que trate de fazer com que essa palavra diga alguma outra coisa. Cada palavra de Deus é uma semente. Jesus assim o disse. A semente que o semeador semeou. Assim que, se Marcos 16 é a palavra de Deus, produzirá segundo a sua espécie. Se Malaquias é a palavra, é toda a palavra, se Malaquias é a palavra de Deus, produzirá segundo o seu gênero, tá? Produzirá a mesma coisa. Então, o que estou dizendo, eu quero ser mais rápido agora, mas o que eu estou dizendo, você viu aqui, se Malaquias é a palavra de Deus, então vai produzir segundo o gênero de Malaquias 4. Se Deus produziu através de Malaquias 4 vida selvagem pela palavra, ele irá repetir a mesma coisa com esta semente. Houve
há 6.000 anos atrás, Deus dizendo, haja. E depois, no final agora de 6.000 anos, Deus volta, levanta um homem, dá-lhe adoção para ele chegar num bosque e dizer, haja. E lá estava. Então, isso foi quem? Foi o 7º anjo de Apocalipse 10. Isso não foi um homem que produziu. Isso não foi uma teologia que produziu. Deus tomou o pensamento dele, pôs na mente do irmão Branham, ele falou e criou os esquilos. Deus descerá aqui, em sua semente eleita, colocará o pensamento dele em você, e você falará, e vai ser produzido aquilo que você disse. Amém? Esta é a realidade, esta é a verdade. Estou pulando por algumas mensagens aqui. Aqui nós vamos, na maior batalha jamais pelejada, 52. Vou tomar isso aqui rapidamente. Tem uma passagem ainda aqui em Éden Satânico, que é o parágrafo 30, que acho muito importante. Ele disse, seguramente, Satanás disse para Eva, não morrereis, mas deixa-me mostrar-te a razão, porque Deus disse isto. Com certeza você não vai morrer. Agora você me dá a oportunidade para dizer o porquê você não vai morrer. Tá? Satanás pregando para Eva. O que ele citou era verdade. Era verdade, vem vocês? Ele disse, vos abrirá os olhos e vos fará conhecer o bem e o mal. Pois sereis como Deus. Tudo isso é verdade. Conhecer o bem e o mal e ser como Deus. Tá? Pois sereis como Deus, se podeis fazê-lo. Isso é exatamente o que ele quer fazer. E essa é a mesma coisa que está tratando de fazer hoje. Tem sido um engano religioso desde o próprio princípio do Éden, e tem sido desde então. No tempo de Adão, foi um engano. No tempo de Noé, foi um engano. No tempo de Jesus, foi o mesmo. E agora é o mesmo. A mesma forma, um engano religioso. Parágrafo 31. Então, por que esta era seria uma era isenta de qualquer engano? Se foi no Jardim do Éden, se foi nos dias de Noé, tá? Se foi nos dias da primeira vinda, e agora se repete na segunda vinda. Você pode parar e pensar, o que o pastor João Henrique está pregando nesta noite? Eu estou pregando para você, então, ter discernimento, que tipo de semente está dentro de ti. O Senhor Jesus chegava no meio dos fariseus e pregava uma mensagem, ou fosse uma parábola, e aquilo saía fogo para todo lado, e os fariseus ficavam nervosos, os religiosos então queriam apedrejá-lo, o chamavam de diabo, de demônio. Mas alguém no meio dizia, era tudo o que eu queria na minha vida, era ouvir isso. Era tudo que eu queria encontrar um dia, e agora eu me encontrei alguém falando o que eu queria ouvir. Eu espero que você deseje ouvir o que estou pregando nesta noite. A semente, Deus faz contato com ela. Sabe, não é aquela coisinha morna, fria. Tá bem, pastor, tá bem, o senhor está velho mesmo. Eu posso estar velho na pele,
mas o meu espírito é novo. Eu posso estar velho, com cabelos brancos, mas o meu espírito é novo. O Espírito Santo não envelhece no homem. O Espírito Santo não envelhece em você. O Espírito Santo não diz para você, você pode fazer isso sim, que ela é coisa do irmão Brana. Aquela é coisa do pastor. Pode fazer sim, o que é isso? Vai e faça. Você está comprando a sua passagem para a grande tribulação. Vai e faça. Eu não preciso falar nada mais sobre o assunto. Agora aquele caso, né? O caso daquela mulher chegou para o irmão Brana assim, não, irmão Brana, essa é uma história passada, essa é uma página virada, o que eu fiz lá atrás, eu já confessei a Deus, Deus nunca ouviu sua confissão. Você confessou a pessoa errada. Você tem que confessar o seu marido para Deus aceitar a sua confissão. Então tem maneira de fazer as coisas. Tem maneira de fazer as coisas, não é como eu quero, mas é como a palavra ensina, tá? Temos maneira de receber o Espírito Santo, temos maneira de ser curado, temos maneira de entrar no céu, e tem uma maneira real, é pela palavra, a semente. Agora, deixa eu ler isso aqui. Eu falei 52, tá? Qualquer semente tem uma casca, foi o que eu falei no princípio. Uma casca por fora. E do lado de dentro, tá? E é uma casca de fora, o de dentro é a polpa, substância carnuda. E dentro da polpa está o germe de vida. Exatamente assim é como nós somos feitos. Somos corpo, alma e espírito. O de fora é o corpo, a casca. Logo dentro disso é a consciência. E ali está a alma. Dentro da alma está o espírito. E o espírito governa tudo mais. Agora, quando você chegar em sua casa, sente-se e desenhe 3 círculos. Encontrará que o corpo tem 5 sentidos pelos quais faz contato. Os quais são vista, paladar, tato, olfato, audição, assim por diante. Assim, 5 sentidos governam o corpo. Dentro do corpo está o espírito. Este está controlado pela imaginação, consciência, memória, raciocínio e afeto. Eles controlam o espírito. Porém, a alma tem um só sentido. Qual é? A alma tem um sentido, o qual está dominado pela fé ou pela dúvida. Exatamente. Há uma só avenida que chega a esse lugar. O livre-arbítrio. Você pode aceitar a dúvida ou a fé, qualquer que você seja, ou que você deseja pôr em ação. Fé ou dúvida. Eu tenho só mais uma citação. Mas eu quero dizer para vocês, tudo isso que estou rodeando aqui, é para mostrar, minha gente, que emoções, tá? E que, como diz, a emoção é inerente ao espírito. Vem do nosso espírito, você se emociona no espírito. Tá? Emoção, imaginação está em nossa mente. Afeto, que abraça o nosso sentimento. Isso não te salva, isso não te dá o Espírito Santo. Isso é um lugar para Satanás trabalhar e colocar arrazoamento ali.
Por isso que você, quando lê sobre aqueles crentes primitivos que tiveram encontro com o Senhor, muitos encontraram com ele uma vez só. Não precisava da segunda. Muitos. Aquela mulher que estava para ser apedrejada, uma adúltera, só encontramos uma vez só. A mulher samaritana, o Senhor falou com ela uma vez só. Nunca mais ele voltou em Samaria ou foi bater na porta da casa dela. Não temos registro disto. Para você ver como a semente funciona. Quando ela recebe a luz, então a luz passa pela casca, a luz passa pela a polpa, né? O corpo da semente, e atinge lá embaixo a vida. E a vida que estava lá não é uma vida que veio da própria semente. Deus pôs aquela vida lá. E esta vida que estava lá despertou, acordou e nunca mais vai ser a mesma pessoa, nunca mais vai voltar para a velha vida, para a velha religião. Daí por diante acontece que o Espírito que está ali o guia todos os dias da sua vida. Sai para fora, Abraão. Deixa a sua parentela. Deixa o povo todo de Ur. Ele saiu do povo de Nimrod. Abraão saiu do meio do povo de Nimrod, da Torre de Babel. É de lá que ele saiu. Nunca mais voltou lá. Foi dias difíceis. Sem saber para onde ia. Entrou no Egito. E teve que contar uma história diferente no Egito para não morrer. E depois Deus castigou o faraó. Depois, mais tarde, ele vai lá em Gerar, conta outra história, e Deus guarda a sua mulher. Ele já tinha um corpo mudado. Uma coisa, ponha na sua mente, antes que eu termine. Quando o pilar de fogo, cadê? Está aqui? Está aqui. O pilar de, ou seja, não, quando esta nuvem aqui apareceu, não temos dúvida que o Senhor desceu. Numa teofania. E veio tratar com a semente eleita. Não veio tratar com o mundo. Não veio tratar com as religiões, com as igrejas nominais. Veio tratar comigo, tratar com você. Mas depois que ele vindicou e abriu 7 mistérios, que tinha 7 anjos, cada um representando uma era, e um mensageiro trouxe a mensagem completa, o irmão Branco trouxe a mensagem completa, Apocalipse 10. Quando chega neste ponto aqui, agora você vai ver uma coisa. Elohim, depois de Gênesis 14, 18, que Melquisedeque encontrou com ele numa teofania, agora o segundo encontro era carne. Era um homem. Escute isso. Escute isso. Se você não vê Deus em carne no eleito, você não terá um corpo novo. Abraão olhou para o homem e disse: meu Senhor, Elohim. Amém? E logo que ele foi embora, Abraão começou a ser transformado, a ter um corpo novo. A razão de ter na mensagem tantas passagens do irmão Brana mostrando Deus em carne, porque só quem vê o corpo de Deus em carne pode receber o corpo novo. Do contrário, um dia perguntaram para um grande pastor nessa nação aqui, o que representava essa frase que o irmão Brana falava sempre, Deus em carne, Deus em carne, Deus em carne. Ele falou assim, olha, isso é muito profundo. Só isso.
Isso é muito profundo. Então explica o que é profundo. O profundo é quando esta semente que está aqui transcende a pele, transcende a estatura, transcende a sabedoria humana, transcende a riqueza, transcende o velho, o jovem, tá? Passa por tudo isso, e lá embaixo ele diz, aí está Jeová, aqui está Elohim, o Deus de Abraão, tem nos visitado mais uma vez, agora não está no homem, ele está em seu povo. Para que a voz de arcanjo possa ecoar, e a última trombeta venha soar, e nós contemplaremos a maior promessa da Bíblia, todos os santos levantando numa manhã de ressurreição, vindo ao nosso encontro. Naquela manhã, que estamos em grandes expectativas, esperando a cada momento, estamos olhando sempre, é como aquela moça que esperava pelo noivo, no dia que ele disse que ia voltar, ela ficou na porta vestida de noiva. Se eu ver uma carruagem aparecer por lá, eu corro tomar um banho e pôr meu vestido de noiva. Ela creu na palavra do moço, o moço de Chicago. No dia marcado, ela pôs as vestes, ela pôs o vestido de noiva e ficou na porta esperando. Que vexame. Cadê o homem? Cadê o seu noivo? Idiotinha. Ela estava ali. Ele disse que vem hoje. E hoje faz 1 ano que ele falou isso. Quem cria? Você está vestido? Você está com veste de núpcias? De repente, aparece a carruagem. Ele passou por ela, colocou na sua carruagem e foi embora. Ali acabou o episódio. Ali acabou a história. Uma parábola do moço de Chicago. Tá? A noiva está vestida do Espírito Santo. Como Eliezer levou a roupa de núpcia para Rebeca. O irmão Brana trouxe para a noiva as vestes nupciais. E nós estamos na porta. Qualquer momento ele passa. Adeus, mundo velho. Adeus, parentes. Adeus, acabou. Estou indo embora para o meu lar. O meu esposo tem me levado para casa. Eu falei 52, não. Deixa eu achar aqui. Eu estou deixando bastante coisa para trás por causa do tempo, mas a mensagem, a palavra falar da semente original. 79. Vou encerrar aqui. Nós não devemos cansar nunca. Nunca, isso não nos enfada. Isso não nos aborrece. O melhor lugar que nós devemos estar é na presença do Senhor. Se Deus dissesse que ia de casa em casa, Ele não tinha estabelecido igreja desde os dias primitivos. Você me ouviu? Se Deus dissesse assim, fique todo mundo em casa, porque eu vou te visitar de casa em casa. Não. A igreja primitiva se reunia, começou lá no Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E eles receberam a segunda parte, receberam o Espírito Santo. E dali em diante eles reuniam para partir o pão, para ter comunhão, e para pregar a palavra, alimentar a semente que estava ali. Isso só vai terminar com o arrebatamento.
o que mais esperamos, você pense no desapontamento de quem ficar. Você já teve a ideia do desapontamento de quem ficar? Quem nunca deu atenção? Quem nunca procurou se informar? Quem nunca buscou a Deus? Apenas, eu vou na igreja do pastor João Henrique, Se você vem na igreja do pastor Henrique só como religioso, fique em casa, meu amigo. Não vou poder te ajudar. Mas se você vem aqui para adorar, estamos juntos. Amém. Agora vamos voltar agora e subir novamente e descer para algo. Você recorda a respeito de que foi o culto do último domingo? O portão para a alma. Você recorda? Agora, há um ventre físico. Há um ventre físico. Hoje eu estou pregando aqui, não tem nenhuma moça solteira nessa igreja aqui hoje, né? Tem? Tem Antônio. Antônio, o resto é tudo casado, né? Não tem mais ninguém solteiro, não? Não. Tá. Agora há um ventre físico. Há um ventre para o espírito. Há um ventre físico e um ventre para o espírito. Parece que era aqui que eu ia começar. Tá? Agora, todos os dois ventres serão ocupados. Tanto um como o outro. Depende que tipo de semente está lá. Como o ventre de Rebeca estava ocupado por duas sementes, Esaú e Jacó. Tá? O ventre de Eva ocupado por Abel e Caim. Então, tem um ventre da alma, aonde você recebe o Espírito e você percebe que tem algo lá dentro. Você tem percepção, tem entendimento, você tem graça no coração para dizer, algo está na minha alma. Esse é o Espírito Santo. Agora ele diz, há um ventre espiritual e um ventre físico, e a mente é o ventre para o espírito. O ventre é a mente para o espírito. Agora recordem, eu lhes disse no último domingo, e desenhei isto aqui para vocês, as 5 sentidos pelos quais esta semente externa entra. Visão, paladar, tato, olfato, audição. 5 do lado de dentro, consciência e assim por diante. Assim você vê, então, agora, do lado da vida, somente um. Pois está nas bases você ser um agente de moral livre para aceitar ou recusar. Então, do lado do espírito, vou terminar. Segure nisto. Do lado do espírito tem 5. 5. Abraão não tinha 6 filhos com Quetura? Não tinha um com Agar? Certo? 7. Mas o 8º era o unigênito dele. Deus nunca disse que os demais eram. Então você tem 5 sentidos no espírito para alimentar esse ventre aqui, preste atenção na minha mão aqui, na minha testa. Esses 5 sentidos do espírito alimentam o quê? O intelecto, arrazoamento, afeto, consciência, memória e assim por diante. Está aqui. Isto não lhe servirá. Isto não vai lhe ajudar em nada. Vai te fazer ser um religioso. Um religioso, sabe o que ele é? É um pecador. É um pecador que não foi redimido. Agora, você viu que tem um ventre que tem um só. É a alma. Tá?
tem um só, é a alma. Ou a alma é Jacó ou é Esaú. Tá? Ou a alma é Abel ou é Caim. Então ali tem somente um sentido. Um só preenche o ventre da alma. É a vida do próprio Deus. Ele põe sua semente em sua alma, te sela para a eternidade. Então a noiva é isso. Ela é a semente que foi selada para a eternidade. Um só cabe no sexto sentido. Ou dúvida ou fé. Não cabe dois. Um só. Então não tem gêmeos ali, não tem 5 ali, não tem 7 ali. Tem apenas um. E esse sentido é o Espírito Santo na sua alma que te sela para o destino eterno. Vamos ficar em pé em nome do Senhor? Bem,